Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja curtindo esse dia longo e cheio de energia do Scale Up Summit. Eu sou a Giovana Zatter, do time de Relações Institucionais, e a gente vai dar sequência aqui a uma série de mentorias que a gente está fazendo ao longo do dia. O tema do momento aqui é como criar um motor de aquisição de clientes B2B e o que muda em SMBs, pequenos e médios negócios, para enterprise, grandes negócios. Eu estou aqui com dois especialistas no tema da nossa rede, o Fred, Managing Director da UI Patternon, e o Antônio Serrano, nosso mentor, fundador e CEO da Juntos Somos Mais. A gente acredita muito que o tema de máquina de vendas é sempre algo muito latente nos empreendedores. Inclusive aqui, ao longo do dia, a gente está tendo uma série de mentorias coletivas em paralelo à plenária, e esse tema continua sempre estando muito em pauta. Então, por conta disso, por ele ser extremamente concorrido, a gente trouxe aqui para vocês, e a gente vai ter 20 minutinhos de bate-papo com os dois para que vocês possam tirar insights para os seus negócios. Então, vou pedir para os dois se apresentarem rapidamente, depois a gente vai para as perguntas. Bom, Giovana, primeiro, obrigado pelo convite de participar desse evento, que está cada ano melhor, parabéns. E também, me apresentando, eu sou Antônio Serrano, hoje, como a Giovana comentou, sou CEO e fundador da Juntos Somos Mais, que é o maior programa de varejo de material de construção do Brasil. Antes eu trabalhei 4 anos na Votorantim Cimentos, onde eu trabalhei bastante com máquina de vendas aí na área de vendas e marketing, e anteriormente trabalhei em uma empresa de consultoria de estratégia. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite e mais uma vez rever o Serrano mais uma vez. Então, é Fred Declerc, sou um dos sócios da UI Partner, uma casa de estratégia que a gente está com 2 anos e meio no Brasil. Eu tenho um histórico agora em consultoria estratégica já de 20 anos no total. E eu acho que a coisa divertida que a experiência traz aqui para esse debate é ter sentado e assessorado as empresas, muitos dos compradores que a gente imagina que vocês, né, ou os nossos espectadores estão buscando, né? Entender um pouco o que eles querem, o que eles buscam, e é um pouco que a gente vai bater o papo hoje. É verdade, a UI é a nossa grande parceira, acho que em todos os sentidos, né, na Endeavor, não só aqui viabilizando o Scale Up Summit, mas também, como o Fred comentou, viabilizando vários negócios que os empreendedores têm acesso no mercado. Então, para a gente ir para a primeira pergunta, começando super do beabá, o que é uma máquina de vendas? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque quando você fala máquina, você pensa em produção. Aí quando você pensa em produção, você pensa em fazer o máximo possível com o mínimo de recursos possíveis, com o mínimo de insumos, com o mínimo de energia, com o mínimo de combustível. E quando a gente fala de máquina de vendas, também a mesma linha. Como que eu produzo o máximo de vendas possível, otimizando da melhor forma meus recursos, como, por exemplo, o meu time de vendas, meus investimentos de mídia e assim por diante. E quando a gente fala de máquina de vendas, a gente pode inclusive pensar em diversos aspectos, desde o motor de aquisição, que é o centro dessa máquina para que ela funcione, de coletar os clientes, os prospects, e poder daí transformar em vendas, até depois como você monta vários pedaços dessa máquina para poder oferecer a melhor experiência para o consumidor, para o seu cliente, para que ele volte a comprar, para que ele indique outras pessoas aí para fazerem parte do seu portfólio de clientes. Sim, e incluindo, né, a discussão, e aqui tendo um pouco mais do viés do B2B, tem alguns aspectos que se aplicam, claro, a qualquer negócio pode vender B2C, B2B, mas no B2B tem alguns pontos que Serrano levantou, e é claro que se altera de acordo com o tipo de negócio que quem está escutando está conduzindo, mas algumas coisas são sempre verdade. A importância, por exemplo, de ter um processo de pós-venda, monitoramento dos resultados, que é tão importante ou não, se não maior do que aquilo que você encontraria no mundo B2C, e na média, claro, né? Garantir uma exposição e uma vocalização contínua dos seus resultados incorrentes e monitorar quanto é que esses clientes te recomendam mais provavelmente forte do que em alguns outros mundos e outros negócios B2C. Mas mais uma vez, são esses elementos mesmo, começa no básico, entender para quem você está vendendo, o que é seu preço, como vai ser seu pitch comercial. Só lembrando que quando você está tratando com um negócio, você provavelmente está convivendo com um assunto que é de suma importância para que ele mantenha seu negócio vivo, e para isso você precisa garantir que a entrega é sempre muito boa e precisa.
É igual que a gente estava falando antes, né? Que é uma equação interminável, cheia de variáveis e processos, e cadência em processos, metodologia que torna essa máquina de vendas eficiente, faz com que ela gire. Caso o empreendedor que está nos assistindo agora decida hoje montar uma máquina de vendas amanhã, por onde que ele começa? Quando que ele começa? Qual que é o momento ideal, nível de maturidade? Vocês enxergam alguma diferenciação desse jeito? O que vocês recomendam para eles? Essa pergunta é bem comum, que é, ok, quando que eu monto a minha máquina de vendas? E acho que tem que estar sempre desde o início na preocupação do empreendedor, que é qual o produto, qual a qualidade do produto que ele está ofertando para o mercado e qual o processo de venda que ele vai poder montar e depois escalar. Dentro da parte de produto, você precisa garantir que o seu produto tem uma aceitação do mercado. Então, para isso, que é o conhecido como Product Market Fit, você precisa avaliar qual que é o seu modelo de negócio. Entender o seu modelo de negócio é entender qual é a proposta de valor que você está oferecendo, seja para uma pequena, média ou grande empresa, qual é o público-alvo que você está atingindo, qual é o modelo de venda que você vai operar no modelo de produto mais serviço, você vai operar no modelo de assinatura, você vai operar no modelo de venda, propriamente dito, de aluguel e assim por diante. Então, uma vez que você define isso e equaciona com seus custos, você tem um modelo de negócio que para de pé, você tem que começar a pensar como é que você monta a sua máquina de vendas. E aí o primeiro passo, Giovanni e Fred, que eu vejo é você basicamente olhar qual que é, do que você fez até agora, o que funcionou e o que não funcionou. E a partir desse aprendizado, você começar a experimentar o que pode ser escalável. Então, por exemplo, uma empresa que quer vender um sistema de segurança para bancos, essa empresa pode ser que tenha sido um sucesso inicial, contatando analistas de risco através do LinkedIn. Se ela contratou esses analistas de riscos através do LinkedIn e conseguiu, de alguma forma, uma conversão de vendas, olhando o seu custo, olhando o seu esforço, um resultado que supera o seu custo, um resultado em termos de margem de venda, você começa a pensar, poxa, eu posso talvez fazer isso de uma forma mais ampla. Então, dentro desse segmento, como que eu faço para crescer muito mais rápido? Então, olha, dentro desse segmento existem 100 targets. Em quanto tempo eu consigo abordar esses 100 targets? Eu consigo abordar isso se eu for sozinho em 2 anos. Então, como que eu posso fazer para fazer isso mais rápido? Então, uma vez que você entende esse processo, você começa a replicar, você começa a fazer muito mais rápido. E aí sim, você começa a ter aí uma máquina de vendas, ainda que mesmo incipiente, para poder girar e ampliar suas vendas. Legal. E acho que Serrano, um ponto importante levantado, tem muito a ver também com a pluralidade que a gente vai ter para os seus clientes, né? Mesmo que você estivesse atendendo um segmento específico, você vai encontrar perfis muito diferentes lá dentro. Então, acho que para pensar desde o dia zero em medir os resultados, entender o que você aprendeu, uma recomendação para esse empreendedor, eventualmente, é começar a destrinchar e caracterizar cada situação, seja o comprador, o que ele precisava, qual foi o momento que ele precisou daquilo, qual que é a origem de produtos que ele tinha e por que ele está convertendo para você, o problema dele, e dividir naquilo que a tua proposta de valor automaticamente se vende, entre aquilo que ele, como empreendedor, que tem a paixão e conhece, sabe o pitch, a proposta de valor em detalhe, vai ter que se envolver mais porque não é tão óbvio que ele vai poder fazer. E aquilo que começa a ficar cada vez mais natural, mais estruturado, mais direto, mais óbvio, entre aspas, é onde provavelmente começa o passo da escalabilidade, né? Onde ele vai conseguir jogar para outras pessoas. E mais uma vez, desde o dia zero, monitorar e guardar e registrar o que você está fazendo e o resultado que você tem lá é a base para você conseguir montar uma máquina, um mecanismo e uma estrutura replicável que vai poder livrar seu tempo para você para o passo 2 ou 3 do negócio. A gente vê, especialmente na rede da Endeavor, a gente vê muitos empreendedores com o desafio de gestão do conhecimento, né? De conseguir, como que eu faço com que esse conhecimento todo seja retido dentro da empresa, que tudo isso seja passado para frente, considerando hoje principalmente uma fase de turnover até relativamente alta, né, do que se comparado a grandes empresas. Como que vocês enxergam esse ponto da retenção do conhecimento para que toda essa metodologia não se perca? E também quais são as grandes ferramentas que vocês conhecem que vocês poderiam recomendar para o público?
Sim, eu concordo muito com o ponto do Fred de que você tem que começar já organizando as informações que você tem, porque você vai muitas vezes no dia a dia fazendo as coisas o mais rápido possível, depois você não lembra para qual cliente você falou, você não lembra qual foi o processo que você seguiu, e se você não consegue depois voltar atrás, fazer uma retrospectiva, entender o que deu certo, o que deu errado, você depois não vai conseguir montar um método que você consiga replicar e ter bastante sucesso. Então, eu acho que os empreendedores sempre perguntam qual que é a melhor ferramenta, mas eu acho que antes de pensar qual que é a melhor ferramenta, você tem que entender qual que é o melhor processo que vai fazer com que a sua empresa tenha bastante sucesso. E esse processo, muitas vezes, no início, quase sempre, você pode quase que fazê-lo até no Excel mesmo. E antes, então, de partir para uma super ferramenta que pode te ajudar bastante, você tem que entender qual é o seu processo, replicá-lo de forma mesmo que simples no Excel ou alguma outra ferramenta que você tenha disponível. E a partir daí, entendendo qual é o seu processo, e você partindo do caminho de crescer, de replicar, de fomentar esse processo, você vai ver qual é a ferramenta que melhor se adapta ao processo que você tem, em vez de o contrário. O contrário seria você pensar uma ferramenta e a partir dessa ferramenta você tentar adaptar o seu processo. Normalmente isso não funciona. Normalmente o caminho de entender o seu processo, colocá-lo à prova, é muito melhor do que contratar uma ferramenta que às vezes vai te deixar um pouco travado. Mas só para falar alguns nomes aí para deixar o pessoal com algumas ideias, tem várias no mercado, né? Uma delas é o Pipedrive, você tem Salesforce também, para ferramentas de gestão de leads, que ajudam em tudo isso que a gente está falando, contatei esse cliente, o que ele falou, onde que ficou o lead, se gerou venda, se não gerou, por que não gerou, o que ele falou, isso tudo ajuda também nessa organização. E aí você tem várias outras ferramentas que vão te ajudar, dependendo do que você vai atacar primeiro, né? Tem uma empresa que eu gosto bastante, chama Rumper, que é uma empresa que te ajuda a automatizar o envio de e-mails justamente para sales B2B. Então, é uma empresa que consegue dar muito mais agilidade nessa prospecção de clientes. E assim como essas, tem algumas outras que você pode usar e ter bastante sucesso com elas. E somando a esse ponto, acho que uma coisa muito prática que quem pode fazer antes de mergulhar numa ferramenta é tentar emular a ferramenta dentro de um sistema simples. A gente fala brincando aqui, mas nem que seja para escrever no papelzinho, né? O seu Manuel na padaria anotando o nome da vizinhança que está comprando, mas brincadeiras à parte olhem como é que o Salesforce funciona, olhem como a ferramenta outra, Hamper, funciona. Quais são as 3 ou 4 coisas que tornam ela poderosa e quais são os critérios que estão lá já estabelecidos, porque alguém gastou muito tempo entendendo o que tem que ser monitorado, e se você começar com aquela base, o que são as 3 ou 4 coisas, não precisa preencher toda a tabela, quais são as 3, 4 coisas que fazem a diferença na minha vida, para que eu possa prosseguir num próximo passo, você já pode guardar, vai analisando, vai guardando, e seria incrível que em um momento, quando você tiver escala, você naturalmente pule para aquela ferramenta que você está emulando no momento zero. Então, investiguem as ferramentas, vejam os sites, vejam alguém operando antes de comprar. Acho que talvez um ponto importante. Perfeito. É muito melhor fazer, nem que seja de uma forma artesanal, do que não ter a ferramenta e não fazer, né? Não seguir alguns passos fundamentais. E quando a gente fala de ciclo de vendas, é uma realidade muito diferente para quem vende para SMBs, para pequenas e médias empresas, se comparado a quem vende para enterprise, para grandes corporações, né? Acho que pequenas empresas é um ciclo talvez muito mais curto, muito mais racional, muito mais lógico, enquanto grandes empresas, cada realidade é uma realidade totalmente específica, o comprador pode ser diferente de lugar para lugar. Como que vocês diferenciam esse mundo no dia a dia e quais são as principais métricas que vocês recomendam para acompanhar o desempenho e produtividade dos vendedores na ponta? Bom, a principal diferença entre uma pequena e média empresa e uma grande empresa, na minha visão, está no processo decisório. Porque uma pequena empresa, normalmente você vai ter 1, 2, 3 sócios, que são eles que decidem. Então você sabe exatamente, achou
eles no LinkedIn ou de alguma outra forma, você sabe que eles têm autonomia, têm tudo que precisam para tomar uma decisão. Quando você vai para uma grande empresa, o processo decisório é bem mais complexo. Então, por exemplo, um amigo estava querendo vender para a Votorantim. Ele falou assim, cara, como que eu faço para vender o meu software de RH para a Votorantim Cimentos? Ele entrou no LinkedIn e achou diversas pessoas da área de RH. Então ele falou assim, cara, não sei nem por onde eu começo. O que é a pessoa de RH que vai me ajudar? Ele achou, acho que umas 30 pessoas, né? E eu falei, olha, não é nenhuma das 30 que você achou. Na verdade, o caminho é diferente. Então, o caminho é outra pessoa que não está nessa lista, que é uma pessoa que quer esse tipo de inovação, que cuida desse tipo de processo lá dentro, juntamente com, por exemplo, a área de tecnologia. Porque como se trata de um sistema, a pessoa de gestão, de RH, dificilmente ela sozinha vai conseguir tomar essa decisão. Tem que passar também por análise de tecnologia. A partir daí, ele começou a entender um pouco mais com essa dinâmica. E às vezes é difícil fazer isso com todas as empresas, mas você pode começar tentando averiguar dentro das empresas que são seu target, onde que estão seus amigos, dos amigos, os conhecidos dos conhecidos, para tentar em cada uma dessas empresas achar o seu caminho, né? Acho que tem um pouco mais de diferença que a gente estava comentando, Exato. né, Fred? Mas é isso, acho que é fundamental. Acho que o core é você entender quem compra, por que compra e qual que é a argumentação que você tem com com diferentes interlocutores lá dentro, né? E isso vai tomar tempo, depende do tamanho da empresa, depende do que ela é. Eu acho que algumas outras coisas importantes são a consideração. Primeiro, entre B2C e B2B, um ponto importantíssimo é que talvez o B2B, quanto maior ele fica, essa é a realidade, ele não vai ter que se adaptar ao seu produto. Você vai ter que adaptar seu produto ou serviço para ele, né? Então esse é o primeiro ponto. Então lembrem que apesar da ambição e quanto sexy, né, empolgante é você vender para uma grande corporação que com certeza é um flagship comercial e você vai ter muita atração quando você entra numa casa dessas, né, num grande banco, numa grande telefonia ou etc. Você vai estar submisso e vai ter que se adaptar a eles. Primeiro como produto. Segundo passo, vai ter que se adaptar ao processo de compras e pagamento. Então, o que significa? Significa você desde saber que você vai ter que submeter um processo em um sistema de compra de procurement, significa que você vai ter que aprender esse processo, você tem que saber conviver com os prazos e os tempos deles, você vai ter que estar disponível para fazer reuniões nos momentos que eles pedem para você ver reuniões, você vai ter que estar habilitado com uma série de documentos, seja ele de cunho ambiental, regulamentação, sustentabilidade, você vai ter que cobrir assuntos que talvez uma empresa menor não tenha nem a força, nem o tempo para se dedicar ou ser estruturada para cobrar. E um outro ponto que também é muito complicado e a gente sempre tem que lembrar é que de empresa em empresa o processo negocial muda muito. Algumas empresas, o primeiro preço que você coloca já é quase o preço final. Eles já te tiram do processo simplesmente porque você estava numa vontade de eventualmente entrar no segundo passo negocial. Tem empresas que culturalmente vão demandar várias rondas de negociação. Então você tem que preparar para a ronda de negociação. Conversar com outros empreendedores que venderam lá. Negócios distintos do seu, mas entender como é que funciona, aprende é importante. E por último, fluxo de pagamentos. Não obstante a tudo que é vender, sempre lembrem que grandes organizações às vezes tomam, em termos de caixa, muito tempo para pagar. Meses às vezes, né? A gente sofre isso um pouco mais na pele e é normal uma empresa grande estar acostumada a poder segurar o fluxo de caixa. Mas lembrem, quanto mais sexy aquilo, é um problema. Por último, quanto mais, e agora na próxima venda, depois que fez a primeira e recebeu o dinheiro, lembrem que uma empresa grande, o processo é mais automatizado, é mais robotizado, é menos emocional, é menos pessoal. Então, a primeira coisa e grande lembrança é não achem que porque você conseguiu fazer a primeira venda e você até entregou de forma positiva, a segunda compra vai ser a sua. Não necessariamente é verdade. Muitas vezes tem que se reprovar, todo o processo de compra vai ser exatamente o anterior. Lógico que você vai ter navegado, vai ter uma oportunidade. E a segunda coisa é que para você garantir que você tenha alguma vantagem ou maiores vantagens na segunda compra,
você tem que registrar quanto foi o sucesso do seu produto ou do seu serviço durante aquele tempo contratado. Então é uma obrigação sua registrar o sucesso que você teve naquela empresa. Entreguei no prazo, não entreguei no prazo, esse problema tivemos, mas resolvemos assim, né? E contar essas histórias para que no próximo processo de compra você possa mostrar tudo que de bom que aconteceu. Essa talvez seja a maior credencial para esse mesmo cliente. Mas tenho certeza também que essas histórias bem documentadas vão servir nos processos de compra ou venda para outros clientes do mesmo porte e tamanho. Sim, eu queria até comentar rapidinho uma mentoria que eu fiz com a empresa de uniforme, que ilustra bem esse case que o Fred trouxe. Que a mentoria era como eu fujo de suprimentos. Pronto. Porque essa empresa tinha os uniformes mais bonitos, que tinham a melhor praticidade no dia a dia para a operação, mas suprimento sempre cobrava que ela tivesse o menor preço. E ela não conseguia oferecer essa proposta de valor com o menor preço. Ela era a mais desejada da área de marketing, mas a menos desejada da área de suprimentos, né? E a sacada que a gente teve na época foi separar o que era o produto dela mais commodity, que era, digamos, o uniforme em si, do que era o produto que ela agregava, né? E aí a gente acabou separando uma parte da proposta de valor dela que ela endereçava com suprimentos e outra parte que ela endereçava via verba de marketing. Perfeito. Então ela tinha um modelo simples que atendia a demanda de suprimentos e tinha um modelo um pouco mais sofisticado que ela conseguia depois, através da verba de marketing, melhorar o uniforme que ela tinha. Ótimo. Então esse tipo de exemplo ajuda. E a Giovana tinha perguntado de métricas, né? Eu não queria terminar aqui também sem falar do que a gente estava comentando no começo, né? Como medir, por exemplo, que essa máquina de vendas está tendo sucesso. Então é muito importante que você consiga trazer um retorno maior, com a maior margem, trazer uma margem positiva dessa venda que seja superior ao custo de aquisição de cliente. Normalmente a razão que a gente usa é que o valor desse cliente tem que ser 3 vezes maior que o custo. E a gente tem que, a partir daí, tentar encontrar as métricas, a partir dessas métricas, encontrar os melhores meios para chegar nesses objetivos e ter uma máquina de venda aí de muito sucesso e que traga aí o crescimento e scale-up para todo mundo aqui que está participando. Perfeito, é aquele famoso ditado, quem não mede não ingere, né? Então acho que tem que acompanhar, é interessante ter ideias, é interessante ter insights para a máquina de vendas poder rodar, mas tem que medir também, mensurar, e acho que foram dicas muito valiosas aqui de replicabilidade, né? Porque geralmente, especialmente empresas que estão começando, tudo está na cabeça do empreendedor, que é um vendedor no final do dia, mas como que ele faz para passar isso para frente? Então, de novo, eu queria agradecer vocês por esse momento, mesmo que rápido, cheio de insights e conhecimentos legais para o público. Tudo isso vai ficar gravado, então quem quiser assistir de novo depois, quando a gente lançar, está extremamente convidado. E ao longo do dia a gente vai ter mais mentorias como essa. Obrigada de novo. Obrigado a você. Obrigado.